Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez, nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo uma mensagem, uma palavra, algo que venha edificar a sua vida. Agora, por essa temporada, estou falando um pouquinho sobre relacionamento, pois assim o Espírito Santo de Deus me incomodou para que eu fizesse, tá? Então eu sei que esse vídeo chegará nas pessoas certas, pessoas que estão passando por esse processo, que precisa aí de uma direção, de uma palavra. E eu vim contar para vocês a experiência que eu tive nessa área. É uma área que eu venci, né? Graças a Deus por isso. Uma área que Satanás entrou, destruiu toda a minha vida sentimental, ao ponto de eu achar que não tinha mais esperança, ao ponto até de eu pensar em desistir dessa área. Mas um dia Deus entrou com providência na minha vida. Eu lembro que eu já havia passado por esse processo do divórcio, inclusive esse vídeo é para você, mulher que já se encontra nessa situação, tá? Já está divorciado. Alguns religiosos dizem que para quem está divorciado, nunca mais poderá casar, nunca mais poderá ter a vida sentimental restaurada. Por isso eu digo para vocês que vocês precisam ler a palavra, vocês precisam conhecer quem é Deus, tá bom? Senão você vai pelo que os homens falam e você fica aí com a sua vida destruída. Se eu desse ouvido a que religiosos falam, hoje eu estaria ainda com a minha vida sentimental destruída, tá bom? E a vida sentimental é uma das áreas mais importantes que tem. Primeiro vem a vida espiritual, porque é claro, é o primeiro lugar, buscar a Deus, colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, como diz a sua palavra, buscar o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. E o nosso Deus sabe que as demais coisas são necessárias, foi Ele mesmo que criou. E a vida sentimental é a primeira coisa que Deus fez. Quando Deus criou o homem, Ele olhou para o homem e viu que não era bom que o homem estivesse só. Ele disse, aliei uma auxiliadora, uma mulher idônea, né, que esteja ali lado a lado com o homem. E assim Deus criou a mulher. Então esse projeto na vida sentimental vem de Deus, foi Ele que criou, tá bom? E aí tem todas as coisas que abrangem a vida sentimental, onde diz também que o homem ou a mulher deixará seu pai, deixará sua família e se unirão um ao outro e se tornarão uma só carne. Então todo esse projeto da família vem da vontade de Deus, por isso que Satanás ataca tanto essa área, tá? Ele quer desfazer aquilo que Deus criou. Nós precisamos entender isso, para que nós não possamos ser roubados por Satanás. Porque a vontade de Satanás é que você tenha uma vida destruída. Vida sentimental, vida espiritual, vida financeira. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então vamos lá ao que eu estava dizendo. Quando você já passou por esse processo aí do divórcio, que foi o meu caso, chegou um momento que eu estava ali sozinha, já tinha passado por esse processo, não foi algo que eu escolhi, isso aconteceu, infelizmente, né, devido a algumas coisas que foram acarretando ali naquele relacionamento. A outra pessoa já estava decidida, não tinha como mudar aquilo. Para vocês terem uma noção, eu fiquei 3 anos orando por essa causa, né? Naquele processo eu tinha muito medo, a gente ouvia muitas coisas. Eu não queria desagradar a Deus. Eu queria que o meu Pai Celestial estivesse feliz comigo. E Ele sabia do processo que eu estava passando. Antes de acontecer isso, o Senhor me mostrou, o Senhor falou comigo, entende? Eu tentei falar, eu tentei colocar ali alguma situação, mas a pessoa não acreditava, não aceitava. E é dessa forma, gente. Infelizmente é isso que aconteceu. E ali já tinha algumas coisas que estavam acontecendo que não veio ao caso. Eu não vou expor a outra pessoa. A outra pessoa é uma pessoa especial, fez parte da minha vida, é pai dos meus filhos, tá bom? É uma ótima pessoa, é um bom filho, sabe? É uma pessoa assim, honesta, trabalhadora. Eu não tenho nada que desabone ele. Nosso processo de relacionamento, infelizmente, não deu certo, devido a algumas coisas que aconteceram, que não vem ao caso então. Mas Deus, Ele conhece todas as coisas, tá? Eu tô aqui transmitindo para você algo que eu passei para que você não precise passar. E se você estiver nesse processo, para que você possa entender que há esperança em Cristo Jesus. Deus restaura aquilo que foi destruído, tá bom? Então um dia eu estou lá trabalhando no meu serviço, já tinha ouvido algumas coisas, pessoas falam, você não pode mais casar, você agora tem que ficar sozinha, você tem que ser feliz o resto da sua vida. E eu falava com Deus acerca disso. Eu lembro que eu fui num culto uma vez, antes que isso acontecesse, Deus usou uma pessoa falando, estou entrando com providência na sua vida, porque Deus sabia que eu estava no casamento de aparência. Na realidade não existia um casamento, tá? Morávamos juntos, tinha nossos filhos, mas não eram... Gente, se tiver uns barulhos externos aí... Tive que
parar o vídeo porque tava um carro fazendo barulho aqui na frente. Gente, tem os barulhos externos, algumas coisas aí. Eu agora, graças a Deus, consegui comprar um equipamento aqui que tem um microfone, que tá melhorando um pouco o áudio, né? Mas é isso, gente. Vamos lá continuar fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, como eu estava dizendo, eu estava num casamento que era só de aparência. E eu tinha essa escolha, como muitos irmãos vivem dessa forma, tá? Que tem essa escolha de, não, vou ficar junto, vamos assim, mostrar uma aparência aí para os irmãos. Quando você vai na igreja, vai os dois juntos, né? As pessoas veem aquele casal, pensam que está ali no casamento. A preocupação é que as pessoas vejam uma família feliz, um casamento, mas quando está dentro da sua casa, cada um dorme num quarto, dorme separado. Quando estão em casa, não são marido e mulher, vive brigando, vive se engalfinhando, essa é a realidade. Mas quando chega o horário do culto, toma o seu banho, pega a sua Bíblia e vai para a igreja. E as pessoas que estão ali fora não sabem o que está acontecendo dentro da casa. E aquilo para eles está ótimo, porque se eu estou vivendo de uma aparência, se as pessoas estão vendo que nós somos casados, está ótimo. Então isso é uma maneira que a pessoa escolhe viver, tá bom? Eu não quis isso para minha vida. Eu vi pessoas ali casadas há 30 anos que aparentemente eram casados, mas não tinham uma vida de marido e mulher. Nem relacionamento íntimo não tinham mais. Mas estava tudo bem, porque aparentemente aquilo era muito lindo. Iam junto para a igreja, iam para casa junto. Dentro de casa, nas quatro paredes, só Deus que conhecia. Só Deus sabia. E tá tudo bem, se tá todo mundo vendo que tá tudo ótimo, legal, vamos continuar aí, vamos seguindo, vamos empurrando com a barriga, vamos ficar juntos até o fim da nossa vida, para cumprir aquilo que os irmãos acham que tem que ser cumprido, né? Que acham que é assim que Deus se agrada, que mesmo que seja uma mentira, mesmo que seja uma farsa, mas se parece algo bom, vamos continuar. Então essa era uma opção que eu tinha, eu não quis isso para mim. Quando eu vi aquela situação, eu falei não. Mesmo porque o nosso Deus, ele é real, verdadeiro, sincero. A palavra do Senhor é bem clara, ele diz assim, contra o relacionamento com Deus, dessa forma: ou você seja quente, ou você seja frio, porque morno eu vou te vomitar. Isso tá na palavra, tá bom? Então, por quê? E o que nos mostra isso? Que Deus quer um relacionamento de verdade. Agora, Deus quer um relacionamento de verdade com Ele, e eu vou ter um relacionamento aqui terrestre, na terra, com meu marido, de uma forma mentirosa, de uma forma morna, de uma forma que seja só de uma aparência, e isso vai agradar a Deus? Ah, mas se eu me separar, entrar num divórcio, vai desagradar a Deus. E se eu viver de uma forma mentirosa, será que não desagrada a Deus também? Então, se você está vivendo isso, saiba que isso desagrada a Deus. Aparentemente se agrada as pessoas, mas o principal é agradar a Deus. Porque as pessoas nós conseguimos enganar, não é verdade? Eu poderia viver uma vida dentro da minha casa brigando com meu marido, uma vida totalmente destruída, não tendo mais relacionamento íntimo, porque o casamento está destruído, e chegar no horário do culto, lá para 6, 7 horas da noite, tomar meu banho, pegar minha Bíblia e ir para a igreja, e as pessoas verem aquilo maravilhoso. Eu poderia ter essa escolha, eu não quis. Para mim o que importa é ser verdadeira. Verdadeira com Deus. Para mim o que importa é agradar a Deus e não os homens. Então, quando aconteceu essa situação, chegamos ali no extremo. Deus falou comigo que isso haveria de acontecer, porque eu tentei, eu coloquei ali uma situação, mas a pessoa não quis, tá? Aconteceu algumas coisas ali, ela sabe o que aconteceu, eu não vou expor, não interessa, mas o importante é saber que não foi porque eu quis dessa forma. A intenção minha quando eu me casei era para que eu casasse e ficasse até o fim da minha vida, assim agradando a Deus, mas essa situação me foi colocada. Abrimos brechas, demos lugar, Satanás entrou e destruiu. Então é isso que acontece, você tem essa opção, tá? De viver ali um casamento de mentira, de aparência, para que as pessoas vejam e falem, olha que legal, que casal bonito, e viver ali dentro da sua casa uma destruição. Isso é uma coisa que você pode escolher. Ou chegar a essa situação. Quando chega nesse ponto, é porque aconteceu algumas situações, não é verdade? Porque ninguém quer viver dessa forma. Quando eu fui levada a aceitar essa situação, é porque chegamos ao extremo. Fiquei ali 3 anos aguardando, orando, para que Deus movesse o coração, para que pudesse ter uma restauração, mas infelizmente isso não foi possível, tá bom? Porque a outra pessoa também não queria dessa forma. E para eu aceitar, teria que ser dentro do padrão correto, né? Onde fica ali uma mulher e um homem, seus filhos, a sua família, reconstituir aquilo na presença de Deus, mas sem a influência de terceiros, sem
pitágoras de outras pessoas que não tem nada a ver com a situação ali de um casal, não é verdade? Então eu não aceitava algumas coisas que teria que ser imposta para eu aceitar aquilo. Então foi dessa forma, houve aquela separação. Passou-se os anos, estou eu sozinha, criando meus filhos com muita dificuldade, Deus cuidando, Deus abençoando. E certo dia, simplesmente, estou eu trabalhando, já tinha passado um processo, já estava sozinha, já tinha resolvido aquela situação, Deus tinha preparado ali, né, o divórcio, e eu estava ali sozinha. E quando estou trabalhando, angustiada, triste, né, passando por vários processos, estou eu ali na mesa do meu trabalho, o Espírito Santo de Deus começou a cantar, louvar, porque o Espírito Santo de Deus fala muito comigo através do louvor, pois eu amo louvar, tá? É uma coisa assim que quando eu abro a minha boca para louvar o Senhor, para ouvir louvores, eu sinto ali a presença do Pai. E o Espírito Santo começou a louvar esse louvor aqui. Poderá o cego enxergar, o surdo ouvir, haverá esperança ao aflito. Quem restituirá em dobro o que tudo perdeu e viu seus bens se consumindo. Poderá o que teve a família destruída assentar-se à mesa e novamente ser feliz. Tu sabes, Senhor, só tu tens esse poder. Então, quando o Espírito Santo começa a louvar, essa parte foi a parte que mais pegou, né? Poderá o que teve a família destruída assentar-se à mesa e novamente ser feliz. E ali o Espírito Santo começou a falar comigo: eu vou restituir o que foi perdido. Você vai poder sentar de novo numa mesa com a sua família e ser feliz. E hoje isso acontece, para honra e glória do nome do Senhor. Teve um dia aí que eu fui comemorar meu aniversário, estávamos sentados numa mesa, eu, meu esposo e os meus filhos, e eu me alegrei tanto daquilo. Eu sempre sonhei com isso, sabe? E naquele casamento eu não tinha. Era muito difícil nós nos reunir, era muito difícil até para sair junto, a pessoa não se sentia feliz, a pessoa não queria estar naquela situação. Então era muito difícil. E eu sonhava com isso. Quantas vezes, gente, você não tem noção, que eu estava ali casada e sozinha. Quantas vezes eu pegava meus 3 filhos, ia passear no shopping, pegava ele, chamava a pessoa: não, não quero, não vou, não dá, não tem dinheiro, não tenho condições, não quero. Ficava lá, pegava 6 crianças e ia andar no shopping perto da minha casa, muitas vezes ia de a pé, né, com eles. Chegava lá, comprava um sorvetinho para cada um. Nós estávamos passando um momento muito difícil e eu me lembro de andar com aquelas crianças ali pelo shopping e às vezes sentava num lugar para comer com eles e olhava, até me emociono, sabe? Olhava de um lado uma mesa com o marido, a esposa, os filhos, olhava no corredor daquele shopping, o marido, a esposa e os filhos passeando. Meu Deus, que dor que eu sentia. Como eu desejava aquilo, sabe? Eu falava: Deus, por que que eu não tenho? Por que, Senhor? Aquilo abatia muito meu coração. Então só Deus sabe o que eu passei, tá? Então eu estava num relacionamento onde eu era sozinha. Planejava sozinha, sonhava sozinha, passeava sozinha, vivia sozinha. E eu poderia ter essa opção de ter uma aliança para as pessoas verem que eu era casada, não ter um casamento só para agradar os outros, né? Mas e Deus, que conhecia o que estava acontecendo no profundo? Então é isso que a gente precisa entender. Muitas vezes nós somos levados a passar por esse processo. E eu quero te dizer que se você foi levado a passar por esse processo através de uma traição, a pessoa te abandonou, várias coisas podem acontecer, né, gente? Aí cabe a cada um que sabe da sua história, não é verdade? Então às vezes acontece algo que a gente não queria. E essa pessoa que está agora no divórcio, será que terá que ser infeliz o resto da vida? Alguns dizem que sim. E o que Deus fala sobre isso? Então tem lá uma palavra que diz algumas coisas, mas você precisa entender o que aquilo está dizendo, o contexto daquela história. Eu posso trazer para você que Deus, ele restitui, restaura assim uma vida de alguém que foi destruída. O único pecado que não tem solução está na Bíblia, tá? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se a pessoa blasfemou contra o Espírito Santo, é um pecado que não tem perdão. É o único pecado que existe na Bíblia, que Deus deixou para nós entendermos que esse pecado não tem perdão. Os outros pecados, todos eles podem ser perdoados e todos eles Deus pode restaurar a vida sim. Nós temos aí na palavra do Senhor, às vezes a pessoa não fala, não é verdade? Principalmente os religiosos que só sabem apontar. Não, você separou, você divorciou, vai ficar sozinho o resto da vida. Vai ser infeliz o resto da vida. A vida foi destruída, para você não tem mais jeito. Aí isso é o que o religioso está dizendo. Você tem que saber o que Deus fala sobre isso. Então nós temos Davi
E isso aconteceu num tempo antes ainda de Jesus. Davi pecou. Já leram essa mensagem? Davi pecou. Davi um dia desejou uma mulher de um homem chamado Urias. Colocou aquele homem ali na frente de uma batalha. 2 pecados terríveis: adultério e homicídio, tá bom? E ele cometeu esses 2 pecados terríveis. Então o que aconteceu com Davi? Davi teve que passar pelo processo dessas consequências desse pecado. Davi reconheceu o seu erro, pediu perdão a Deus. E sabe o que aconteceu? A mulher de Urias passou a ser a sua mulher, pois ela engravidou de Davi. Davi a teve por mulher, tá? De uma forma errada, né? Olhando para aquela situação, você poderia dizer o quê? Davi está perdido, Davi nunca mais terá salvação. Não, Davi, isso para você não tem mais jeito. Deus não vai mais restaurar sua vida, porque você pecou um pecado terrível, tá? 2 pecados de uma vez só. Pecado terrível de homicídio fez com que o marido dela fosse morto para ficar com a mulher dele, e de adultério. Aquela mulher era casada. Então aquela mulher engravidou. Davi ficou com aquela esposa. Um profeta foi até ele falar para ele o que Deus pensava sobre aquele assunto. Ele se arrependeu, mas ele teve que viver a consequência daquele pecado. O que aconteceu, eu vou ler aqui para vocês, ó. Tá aqui na 2 Samuel 12, o versículo 15, que diz assim, ó: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Observa só que deixa aqui bem claro, a mulher de Urias, né? Porque aquela mulher que Davi estava não era a mulher dele. Aquela mulher pertencia a um outro homem, ela era casada com outro homem, e ela engravidou de Davi. E aqui aconteceu a morte do filho de Betseba, né? Essa mulher chamava Betseba. E o Senhor lhe feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então Davi, mediante aquela situação, pediu a Deus perdão por aquele ato, mas houve ali uma consequência. E mesmo assim, Davi, conhecendo a Deus, ele pensou, Deus pode reverter essa situação. E ele jejuou, ele passou a noite em oração e jejum por aquela causa. Mais na frente você vai ler que ele descobre, né, até os seus empregados não queriam falar para ele que não adiantava mais ele estar ali orando, porque aquela criança havia falecido. Quando Davi percebe isso, sabe o que Davi fez? Em vez de ficar reclamando, murmurando, ai Deus, por que você não me ouviu? Eu sei que eu te pedi perdão. Meu Deus, por que você não salvou meu filho? Não curou meu filho? Olha a reação de Davi quando ele soube que aquela criança havia falecido. Versículo 19. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Então sabe o que ele fez? Ao invés de chorar, de reclamar, ele simplesmente foi para a casa do Senhor e adorou. Como diz assim, Deus, tu sabes o que está fazendo. Eu continuo te amando, ainda que eu tenha que passar por esse processo difícil. E naquele mesmo dia, ele vai ao encontro da esposa dele, que ali ela se tornou mulher dele, né? Betseba. Eles têm um relacionamento e Betseba recebe uma bênção. Não só ela, como também Davi. Ela gera Salomão. Através desse relacionamento de Davi e Betseba, veio Salomão, o rei Salomão, o homem mais sábio que existiu naquele tempo. Entende? Então você vê aí que Deus fecha com chave de ouro esse relacionamento. Deus perdoa essa atitude de Davi, Deus permite que ele passe por uma consequência e ele restitui esse relacionamento. Através dessa união, Deus manda a eles uma bênção, Salomão. Bom? Então mostra para nós aqui que o nosso Deus sempre está pronto para nos perdoar, para nos abençoar, e nós temos que saber que diante do nosso pecado viveremos consequência. Por isso que Deus odeia o divórcio. O divórcio traz consequências gravíssimas. O pecado traz consequências gravíssimas. Aqui Davi tem um ato de pecado, um ato impuro na presença de Deus, ele passa por uma consequência e Deus restaura essa união, tá bom? Então é isso que Deus faz. O homem diz que não, para você não tem mais jeito, você vai ter que ser infeliz o resto da sua vida, e o nosso Deus diz que sim, eu restituo, eu restauro aquilo que foi destruído por Satanás. Amém? É isso, eu vou deixar esse vídeo para você aí, que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.